Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kathleen e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre noções de primeiros socorros, tá? Então vamos lá. O que são primeiros socorros, na verdade? Primeiros socorros são avaliações, intervenções que nós vamos fazer com a vítima a fim de manter os sinais vitais dela. Na verdade, são avaliações ou intervenções que podem ser feitas por uma pessoa que está passando no momento, por um socorrista, ou até mesmo pela própria vítima. Por exemplo, se eu queimo a minha mão numa panela, eu não vou chamar alguém para o meu dedinho ali na água. Um atendimento de primeiro socorro simples pode ser feito pela própria pessoa. Mas também tem aqueles atendimentos, como uma parada cardiorrespiratória, que tem que ser feito por uma pessoa que está passando no local. Então, pode ser feito pela própria pessoa ou por uma pessoa que está passando pelo local, com equipamento médico pouco ou até mesmo com nenhum equipamento médico. Por exemplo, quando eu vou fazer uma imobilização, eu uso ali um equipamento, uma tala, para fazer a imobilização, até a pessoa chegar no atendimento, no pronto-socorro. Agora, quando eu vou fazer alguma manobra, por exemplo, colocar a mão embaixo da água porque queimou, eu não estou usando quase que equipamento nenhum a não ser a água, né, gente? Então pode ser feito com pouco equipamento ou até mesmo sem nenhum equipamento, mas a intenção é sempre manter os sinais vitais. O que são sinais vitais? Sinais vitais são indicadores de vida e nós queremos sempre manter esses indicadores de vida que são pulso, pressão arterial, temperatura e pulsação. A gente quer manter eles dentro dos padrões de um adulto, de uma criança, vai depender da situação. Não sei se vocês já pararam para pensar também, existe uma grande diferença, né? Na verdade, grande, nem tão grande assim, mas existe diferença entre prestador de socorro e socorrista. Vamos lá. Prestador de socorro é aquela pessoa que vai atender uma emergência ali, não tem tanta habilidade assim, mas conhece um pouco e vai prestar socorro a uma pessoa que está precisando. Por exemplo, uma criança que está engasgando, um adulto que está engasgando, uma pessoa que está convulsionando. Já um socorrista é um profissional de atendimento pré-hospitalar. Ele é um profissional que atua no atendimento pré-hospitalar e ele tem algumas habilidades um pouquinho maior do que o prestador de socorro. Lembre-se, deixar de prestar primeiros socorros é crime, artigo 135, Código Penal Brasileiro. Claro que é quando você pode fazer, né? Existem momentos, né, que você não vai poder fazer, que o ambiente está instável. E aí eu sempre falo para os meus alunos, né? Sempre o socorrista, né, em primeiro lugar, porque o que acontece? Na verdade, não é que a gente não queira socorrer, mas se você vai, por exemplo, numa região instável, de desabamento, sem nenhum tipo de equipamento para tentar ajudar uma pessoa, um parente, enfim, você está colocando sua vida em risco também. Então, você vai prestar socorro desde que seja possível fazer. Como agir? Mantenha calma, tenha em mente sempre a ordem de segurança. Vai ter em primeiro lugar o socorrista, o prestador de socorro, que são aquelas pessoas que vão tomar a liderança para si. E aí vai ter a equipe dessa pessoa, que pode ser alguém que esteja ajudando ela naquele momento, e a vítima. E a gente tem que ter essa ordem de segurança, a liderança, né? Quem assumir a liderança tem que ter ordens breves e claras para não ter confusão no momento de ninguém entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula. Eu estou ajudando uma pessoa que está convulsionando. E aí, eu levo uma pessoa comigo para me ajudar, né, lá no atendimento de primeiros socorros, até
a SAMU chegar, ou então até acabar a convulsão. E eu falo para a pessoa, vira o paciente na posição lateral de segurança. Dependendo da pessoa, ela não vai entender. Posição lateral de segurança? O que é isso? Então é mais fácil usar ordens breves e claras. Vira a pessoa de lado. Para quê? Para ela não engasgar com a saliva, para ela não broncoaspirar, né? Não aspirar aquela saliva. E aí, ordens sempre breves e claras. É fundamental ligar para o atendimento pré-hospitalar, tá, gente? Não é porque a gente está fazendo aquele atendimento de primeiros socorros que não vai ser necessário ligar para um atendimento pré-hospitalar. Verificar sempre riscos, né, do acidente com a equipe ou com outras pessoas antes de agir. E manter sempre o bom senso, que é aquela questão que a gente sempre fala, né? A galera fica lá tirando foto quando é acidente de rua, gravando, ao invés de ligar logo para o atendimento para que possa ser feito o atendimento quando isso acontece na rua. Manter a tranquilidade, bom senso, tranquilidade. Se você não tem bom senso e tranquilidade, gente, é melhor que vocês liguem logo para o atendimento. Por quê? Porque senão você vai deixar a pessoa mais ansiosa. E aí a pessoa mais ansiosa, ela já está debilitada, mais ansiosa, ela vai ficar pior. Olha só, socorro, fui atropelado. É uma tirinha que parece ser besteira, mas às vezes acontece. Socorro, fui atropelado. Não consigo sentir minhas pernas. Aí vem lá um mocinho e fala, tu manja daquelas paradas de primeiros socorros? Não, mas tente mantê-lo calmo enquanto eu chamo os bombeiros, que seria o correto. Aí o mocinho vai lá e fala, não se preocupe, cara. Já que você não tem as pernas, não vai precisar comprar calças, calçados e cuecas. Aí a pessoa fica mais desesperada ainda. É uma tirinha, parece ser engraçado, mas, gente, isso acontece. Isso acontece muito. As pessoas, ao invés de passar segurança, passar credibilidade, mesmo que a situação esteja caótica, você tem que passar tranquilidade. Se você chegar ali para ficar chorando, é melhor nem chegar. É melhor já ligar para o atendimento fazer o serviço deles, beleza? Como agir? Mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda, afastando curiosos, distribua tarefas, evite manobras intempestivas, coisas assim que você não tem certeza e que pode piorar a situação do acidentado. Por exemplo, mais uma vez, acidentes de rua. As pessoas às vezes têm mania, o asfalto tá quente, vamos tirar a pessoa daqui. Não é para movimentar a pessoa. Se a pessoa sofreu um acidente, está ali, caída, você movimenta, vai que ela tem uma lesão na coluna. Se ela tem uma lesão na coluna, ela pode piorar ou até mesmo ela pode gerar uma lesão pior e ficar paraplégica, tetraplégica. Imagina isso. Verifica sempre, né, a questão de múltiplas vítimas e dê preferência sempre às vítimas de maior risco. Geralmente a gente fala que vítimas de maior risco são vítimas de parada cardiorrespiratória e vítimas de hemorragia, porque perder sangue vai fazer a pessoa entrar em óbito rápido. Seja socorrista, não herói. Seja prestador de socorro, não herói. Saiba entender, né, seus limites. Nós temos um limite e nós precisamos entender eles, para que a gente não, ao invés de ajudar, atrapalhe a situação. Olha só, esse acidente aqui, esse acidente, carro, ferragem, óleo, eletricidade, poste caindo. Então, você não vai entrar num acidente desse. Jamais. Você vai chamar o corpo de bombeiros, porque primeiro tem que estabilizar esse local para depois tentar ajudar uma pessoa que está sofrendo aí nessa situação. Como agir?
Anamnese, que é a avaliação geral, verifica o local, se tem pessoas presas em ferragens, quantas pessoas, o que está acontecendo com elas, previne danos maiores, que é afastar aqueles curiosos ou danos que possam ameaçar a vida da pessoa que está acidentada, e ligue imediatamente para a emergência, bombeiros ou SAMU, sempre. Ligue imediatamente para que eles possam entrar em contato, verificar o que está acontecendo e chegar até o local. Por isso que a anamnese é importante, tá, gente? A anamnese lá no início vai ser importante, por quê? Porque você vai verificar pessoas presas em ferragens, o local, um ponto de referência, para o bombeiro chegar, para o SAMU chegar o mais rápido possível. Aqui são os sinais vitais, ó. Os indicadores de vida, sinais vitais, temperatura, pulso, pressão arterial e frequência respiratória. Esses são os sinais vitais. Eu coloquei, inclusive, aí valores de referência, que são valores de referência para adultos, tá? Para criança é diferente. Por exemplo, o pulso de uma criança é mais rápido. Porque o pulso nada mais é do que o batimento cardíaco, né? O coração bombeando ali. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, que numa ultrassonografia, né, para verificar o batimento cardíaco do bebê, a gente vê lá o tum, 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 muito rápido. Por quê? Um coraçãozinho menor. E aí esse coraçãozinho menor precisa bater mais vezes para mandar sangue para todas as regiões do corpo. Então a criança vai ter mais batimentos cardíacos, um bebê vai ter mais batimentos cardíacos do que um adulto. Assim como a frequência respiratória. Pulmãozinho menor precisa fazer mais movimentos respiratórios por minuto para enviar oxigênio para todas as regiões do corpo. Importante, ó, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Se a gente não tem noção do que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo, ligue diretamente para o SAMU. Aqui eu listei os acidentes mais comuns no cotidiano, né? Batidas, atropelamentos, quedas, cortes com facas ou outros equipamentos, picadas, mordidas de animais peçonhentos, choque elétrico, queimaduras, parada cardiorrespiratória, engasgo, convulsão e hemorragia nasal. Esses são os principais acidentes, assim, os acidentes mais comuns que costumam ocorrer e que a gente precisa ficar atento e, quem sabe, ajudar uma pessoa que passa por uma situação dessa. Começando aí pela parada cardiorrespiratória, já tá falando, né? PCR, parada cardiorrespiratória, o coração tá parando. Então, se o coração parar, para de bombear sangue para o corpo. E se parar de bombear sangue para o corpo, a pessoa vai a óbito, porque o sangue ele carrega oxigênio, carrega nutrientes, então a pessoa vai a óbito. Então, segundo a Associação do Coração, os procedimentos incluem principalmente a circulação, a reanimação cardiopulmonar. Tá, mas a reanimação cardiopulmonar eu posso fazer de qualquer jeito? Não. Existe uma maneira correta, existe o local correto, que está aí na figurinha aí em cima. Nós temos um ossinho aqui na frente que é chamado de externo, entre os mamilos, e é nesse ossinho, né, que nós vamos colocar a parte dura da mão, vai colocar sobre esse ossinho, na valinha aqui, né, desse osso externo, a mão mais fraca por baixo, a mão mais forte por cima, entrelace os dedos, o braço sempre esticado, e você vai colocar o tronco para frente para você fazer os movimentos bem fortes, porque o movimento ele precisa ser forte. Quando você coloca o tronco para frente, você não usa a força do seu braço, você usa a força do seu tronco. E o movimento precisa ser forte porque você precisa rebaixar o tórax da pessoa em até 5 centímetros. Então, você tem que rebaixar o tórax ali para tocar realmente o coração, para o coração
contrair, e quando você tira a mão, relaxa. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Isso daí, no movimento rápido, precisam ser 100 ou mais de 100 compressões por minuto. Então, a gente precisa manter um ritmo. Beleza, mas eu vou fazer essa reanimação em qualquer pessoa? Não. Primeiro, você tem que identificar se a pessoa está precisando da reanimação. Como que você vai identificar se a pessoa está precisando da reanimação? Verifica o pulso central, carótida, né? Artéria carótida, artéria femoral. Verifica o pulso central, chama a pessoa, dá voz de comando para ela, chama a pessoa, verifica o nível de consciência dela, verifica a respiração. Se ela não responder, você pede ajuda primeiro, e aí depois que você pedir ajuda, aí sim você vai fazer as manobras de reanimação. Por que não iniciar as manobras e depois pedir ajuda? Porque vai que você inicia as manobras, não dá certo, e aí você depois precisa chamar alguém. Esse tempo que você para de fazer a manobra para chamar alguém é um tempo crucial. Então a gente precisa pedir ajuda primeiro antes de iniciar as manobras, tá certo? Vamos lá. Como eu já falei, rebaixar 5 centímetros, velocidade 100 ou mais de 100 compressões por minuto. Ó, tá vendo a importância de rebaixar 5 centímetros? Porque você vai fazer a compressão no coração e o relaxamento, que seriam os movimentos de sístole e diástole que o coração já faz, né? Então a gente vai fazer isso de maneira manual até que chegue alguém com um desfibrilador ou até mesmo que a pessoa chegue ao hospital. Em relação à fratura, a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque fratura, existe 2 tipos, né? Existe a fratura, que é a fratura interna, que não tem o rompimento do tecido mole. Tem a fratura exposta, que é quando rompe o tecido mole. Se você não se sente apto a fazer a imobilização, é melhor chamar o socorro para que eles façam. Mas quando a fratura, principalmente quando é fratura interna, a gente vai usar uma tala, um objeto rígido, e você vai ultrapassar 2 articulações do local onde provavelmente foi fraturado. Por exemplo, se foi fraturada essa região aqui do braço, eu vou ultrapassar a articulação do cotovelo e a articulação do punho. Então, eu tenho que fazer uma imobilização aqui até chegar mais ou menos no meu ombro, como vocês estão vendo na figura. Então, é uma imobilização dessa maneira para manter o local imóvel até a pessoa chegar no atendimento. Porque imagina só, a pessoa pegar um transporte e ir movimentando aquele membro que já está fraturado até o local. Isso pode piorar ainda mais a situação e não é isso que a gente quer. Então, em caso de fraturas, jamais fazer manobras de redução. O que são manobras de redução? Tentar colocar o osso no lugar. Não faça isso. Você vai imobilizar o osso do jeito que estiver para que a pessoa não movimente até chegar ao local do atendimento. Em caso de hemorragia, nós temos aí 3 tipos de hemorragia: hemorragia arterial, hemorragia venosa e hemorragia capilar. E em todos os tipos de hemorragia, nós vamos fazer compressão sobre o local. Fazer uma compressão com um pano sobre o local, e o pano encharcou, você continua com aquele pano, coloca um outro por cima. Porque existem pessoas que fazem o seguinte: coloca o pano ali e aí depois, quando o pano encharcou, tira. E não é para tirar, porque aquele pano que encharcou, ele começa a ficar preto, um sangue coagulado. E esse sangue coagulado vai ser muito importante para tentar conter a hemorragia, principalmente quando é hemorragia arterial, porque a hemorragia arterial ela jorra
sangue com muita facilidade. É muito rápido, né? Então, segurar bem firme e colocar pano sobre pano no local. Objeto transfixados. A imagem é forte, mas o que acontece? Quando ocorre de algum vergalhão, algum objeto transfixado, alguma roupa grudada em caso de queimaduras, você jamais vai remover o objeto que está transfixado. Por quê? Aquele objeto transfixado, ele pode estar contendo uma hemorragia, ele pode estar servindo de tamponamento, tampando uma hemorragia. E aí, se você tira, arranca, a pessoa pode sangrar até a morte. Então, a pessoa vai ter que ir para o hospital, para o pronto atendimento, com aquele objeto transfixado no local ali. E aí, no local, eles vão fazer um exame de imagem, vão verificar. Caso haja necessidade, eles vão remover o objeto, né, claro, mas com todo cuidado após exames de imagem e até mesmo com um procedimento cirúrgico. Amputação. Em casos de amputação, é bem difícil, né, a questão do colocar um membro no local, mas quanto mais rápido a gente agir nesses casos, com o membro, né, enrolar o membro, levar o membro para o atendimento junto com a pessoa, né, que sofreu a amputação. Quanto mais rápido, maior a possibilidade de você ter a chance, né, de colocar aquele membro no local. Não da mesma forma, mas pode acontecer sim de em uma cirurgia a gente conseguir fazer com que aquele membro fique naquele local através do procedimento cirúrgico, mas tem que ser bem rápido, agir bem rápido. É importante enrolar o membro, né? Não colocar em gelo, nada disso não, porque a água gelada, ela contrai os vasos e aí pode ser que perca a integridade, né, do órgão. E o órgão o membro amputado tem que ir o quanto mais íntegro, melhor. Picadas de animais peçonhentos. Quando há picadas de animais peçonhentos, nós estamos agindo contra o tempo. Quanto mais rápido você levar a vítima para ela tomar o soro antiofídico, no caso de cobra, o soro universal, é melhor. Nada de fazer abrir o local, sugar o veneno, aplicar folhas, pó de café, porque tudo isso é contaminante e pode prejudicar. Não é legal também você fazer torniquete, fechar o local, porque quando você faz, você impede que as células de defesa cheguem até aquele local. Então, o ideal é manter a pessoa imóvel, o mais imóvel possível, tranquila e levá-la para o atendimento. O máximo que você vai poder fazer é lavar o local da picada. Queimaduras. Em caso de queimaduras, existem queimaduras de pequena extensão, de grande extensão, queimaduras de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau. E aí vai depender da situação. Queimadura de primeiro grau só atinge a epiderme, então a pessoa sara ela mesma em casa, né? A queimadura de segundo grau atinge a epiderme e derme. E aí o que acontece é que dá umas bolhazinhas e não é para estourar a bolha, porque a bolha ela está servindo para resfriar o local. Se houver a necessidade de estourar a bolha, quem vai fazer isso é um médico. De repente a bolha surgiu em um local que a pessoa vai estourar quando chegar em casa, principalmente criança. Imagina uma criança, uma bolha na palma da mão. Vai bater a mão na mesa, vai estourar a bolha. Então, geralmente o médico vai lá, estoura, faz um curativo, vai depender da situação. Mas nós não podemos estourar a bolha, porque a bolha é uma proteção. E o que a gente tem que fazer é aplicar ali água no local, água abundante no local, dependendo da queimadura, né? Se for queimadura de grande extensão, encaminhar rápido ao médico e evitar essas receitinhas caseiras. Pasta de dente, pó de café, um monte de produtos contaminantes que vai causar mais danos à pessoa, porque quando a pessoa chegar no hospital, o que vai acontecer é que eles vão ter que lavar
E aí, quando eles lavarem, vai gerar ali uma dor no local. Choque elétrico. O que a gente faz no choque elétrico? Desliga a fonte de energia. Não sei onde está a fonte de energia, eu vou pegar algum material que não conduza eletricidade, pode ser madeira, pode ser papel grosso, borracha grossa, desde que não esteja molhada, e vou remover aquela fonte de eletricidade de perto da vítima. Depois vou verificar os sinais vitais dela, e depois que eu verificar os sinais vitais, caso haja necessidade, faz as manobras de reanimação cardiopulmonar ou até mesmo encaminha a pessoa para o médico, porque ela pode ter algum tipo de queimadura devido ao choque elétrico, certo? E temos aí as manobras de engasgo. Para bebê, nós vamos inclinar o bebê menores de 1 ano, né? Inclinar o bebê para baixo, com a cabecinha um pouquinho mais baixa, segurando a cabeça do bebê aqui nas nossas mãos, conforme está aí na figura, sempre mais baixa que o corpo, com as vias aéreas abertas. Vocês vão bater entre as escápulas até o bebê expulsar o objeto. E em adultos, nós vamos segurar, quando o adulto estiver de pé, né? Segurar o adulto e fazer compressões numa região que fica próxima. Aí, ó, numa região que fica próxima ao estômago, né? No diafragma, na verdade. Abaixo do diafragma, fazer compressões em forma de J, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Isso daí é uma tosse artificial para que a pessoa possa expulsar o objeto. Se a pessoa estiver inconsciente, você vai fazer essa mesma manobra, só que com ela deitada, igual tá nessa primeira figura aí. E se você estiver sozinho, você vai se debruçar sobre uma bancada, sobre uma cadeira e se jogar ali no local para tentar jogar o objeto para fora. Sempre na mesma região, tá? Na região do diafragma. Em casos de convulsão, o que a gente faz? A gente vai tentar evitar a queda desamparada sempre. Se a pessoa for cair, você percebeu, em caso de desmaio, você vai tentar evitar com que ela caia e bata com a cabeça. Afrouxe as roupas, lateralize a pessoa, coloque a pessoa de lado e você vai proteger a cabeça. Protegeu a cabeça, você vai limpar, caso ela tenha secreções salivares, ficar limpando as secreções salivares e vai ficar atento ao tempo de convulsão, porque convulsões com mais de 5 minutos são convulsões sempre muito perigosas, porque são 5 minutos, né, de atividades alteradas no cérebro, do cérebro em colapso. Então, é bem perigoso. É normal a pessoa se sentir cansada após uma convulsão, então pode dormir desde que haja um acompanhamento, desde que outra pessoa fique verificando ela deitada, descansando. Nada de colocar objeto dentro da boca da pessoa, porque a pessoa pode se engasgar com aquele objeto, dedo, nada disso. As pessoas têm muito aquela questão, vai engasgar. Se eu não... vai engasgar com a língua. Não, gente. A língua ela tem um freiozinho embaixo que é impossível da pessoa engasgar com a língua. O máximo que pode acontecer é ela engasgar com a saliva. Por isso que a gente coloca a pessoa de lado, certo? Galerinha, isso daí é o básico do básico do básico em relação a primeiros socorros. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar as dúvidas aí. E vamos praticar, né? Vamos tentar manter sempre a tranquilidade para que a gente possa ajudar as pessoas quando elas precisarem, tá certo? Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.